A gente tem estudado aqui no Escape o Evangelho de João. E eu acho que tem ficado claro para vocês, se vocês estão lendo o Evangelho em casa, ou se você está vindo aqui, que tem um contraste muito grande entre o que Jesus fala e entre o pensamento vigente. Seja moldado pelo judaísmo, que era a galera para quem ele falava, seja o jeito humano mesmo de pensar. A gente consegue observar muito isso ao longo do Evangelho de João. Por exemplo, no capítulo 3, tem aquela famosa conversa de Jesus com Nicodemos, e Jesus fala um negócio maluco. Jesus fala para Nicodemos, você precisa nascer de novo. E Nicodemos não entende. Daí no capítulo 4, também tem aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana. E ele fala que a água que ele pode oferecer para essa mulher é uma água diferente do que aquela água que a mulher vem buscar todo dia no poço. É uma água viva, que se ela beber dessa água, ela nunca mais vai ter sede. Daí no capítulo 6, Jesus ele se apresenta como o pão da vida. Não era um pão qualquer, era o pão da vida. Daí ele fala para os judeus, ele fala o seguinte, lá no 6,32. Não foi Moisés quem lhes deu um pão do céu, mas é meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu e dá sua vida pelo mundo. No capítulo 7, Jesus, ele deixa tudo isso que a gente está falando até agora, desse contraste entre o que ele fala, a visão eterna dele, e a visão dos seres humanos, ele deixa isso claro. Ele fala assim no capítulo 7. Jesus respondeu, o meu ensino não é de mim mesmo, mas vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se meu ensino vem de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e não há nada de falso a seu respeito. No capítulo 9, é aquela história também famosa em que Jesus cura um cego de nascença. E aí, sobre a visão humana, os caras interrogam Jesus e falam, quem pecou para ele ser assim? E Jesus fala, cara, não, vocês não estão entendendo, não é essa ótica. O negócio é assim, ninguém pecou para ele ser assim, mas isso aconteceu para que a obra de Deus seja manifesta na vida desse cego de nascença. No capítulo 10, na última semana, sem ser na semana passada que não teve, na outra, o Gui falou sobre a voz do bom pastor e a voz do ladrão. E a diferença que há entre essa voz. A voz do ladrão, ela não é ouvida pelas ovelhas. E Jesus fala que o ladrão ele só vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, que é o bom pastor, ele veio para que vocês tenham vida e vida plena, vida em abundância. Fica claro esse contraste entre o que Jesus fala e entre o pensamento, gente, entre o pensamento até judaico e da lei, do Antigo Testamento? Fica claro isso, não fica? E é legal que, nesse capítulo 11, isso não é diferente. Na verdade, isso é mais escancarado ainda. É interessante que, quando Jesus está ensinando alguma coisa, Jesus ele é muito prático, muito prático. Ele é o melhor professor, melhor mestre. Por quê? Ele consegue pegar uma coisa que é extremamente diferente da nossa realidade, verdade eterna, o Evangelho, e ele usa meios cotidianos para explicar isso, através das parábolas, por exemplo. E nesse capítulo 11, tão famoso também, que é sobre a história de Lázaro, lá, a morte de Lázaro, isso fica claro. Porque a coisa cotidiana que Jesus está usando é, acho que, a marca mais inerente do ser humano, que é morte. Todo mundo vai morrer. E Jesus pega isso e ressignifica. Ele coloca isso à luz do Evangelho. E é isso que a gente vai ver agora. João, capítulo 11. Essa história da morte de Lázaro, como está escrito aí, é uma história sobre morte, amor e glória de Deus. E como essas coisas se relacionam. Vou falar de novo, porque isso é muito importante e eu queria muito que vocês ficassem com essas 3 palavras na cabeça ao longo do estudo inteiro, ao longo da nossa leitura, principalmente. Lembrassem disso. Essa história, ela é sobre morte, amor
e glória de Deus e como essas coisas se relacionam. Vamos ler. João, capítulo 11, a gente vai ler do 1 ao 6. Fala assim. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde ele estava. Bora lá, vamos olhar esse trecho. Começa assim, capítulo 11, versículo 1. Tinha uma família lá de Betânia. Que família? Fala aí, gente, o nome. Maria, Marta e Lázaro. E essa família tinha um problema. O cara estava doente. O homem estava doente. Lázaro estava doente. Daí, no versículo 2, o autor ele já começa a falar uma coisa... Ele faz uma citação, tipo, diferente, estranha. Maria, um dos componentes da família, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Cara, quando eu li isso, eu falei assim, peraí, eu conheço essa história, mas isso não aconteceu ainda. E se você olhar aí na sua Bíblia, esse fato que é falado aqui no versículo 2, ele só acontece no capítulo 12, ou seja, no capítulo para frente. Só que por algum motivo, o autor de João, ele achou importante caracterizar a Maria, esse membro da família, dessa forma. Por quê? Cara, o que Maria fez foi memorável. Você tem que concordar comigo, cara. Uma mulher chegar nos pés do Senhor, derramar um perfume caro. Cadê a Lu? A gente tá falando disso, né? Perfume caro, imagina, derramar o perfume caro nos pés de Jesus e secar com o cabelo. Cara, que memorável. Que memorável. Eu acredito que o autor ele está querendo demonstrar uma coisa que vai sendo sustentada aqui, daqui para frente, que a gente vai ver, que é que essa família não é uma família qualquer. A começar por Marta, que fez um ato tão incrível. Então, é uma família especial para Jesus. E aí, no capítulo 3, isso é um pouco mais embasado. No versículo 3, isso é um pouco mais embasado ainda. Por quê? As irmãs de Lázaro mandaram a dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Então, ele já começa a deixar claro, peraí, essa família é especial, uma dessas pessoas, um desses componentes, ela fez um ato memorável. E o autor, ele resolveu, o autor, né, tendo escrito depois das coisas terem acontecido, ele resolveu citar isso antes mesmo de ter escrito sobre isso, que é no capítulo 12. Mas o outro membro da família, o irmão que está doente, ele também é muito amado. Senhor, aquele a quem amas está doente. Olha esse cenário. A gente tem um cenário aqui de uma família muito amada por Jesus. Alguém tem alguma dúvida até agora, só com o que a gente falou, que Jesus curtia essa família? Acho que não, né? Dá para entender mais ou menos assim. Pelo menos assim, ó, Maria e Lázaro, dá para ver que Jesus gostava muito deles, amava eles. Então a gente tem esse cenário pintado. Esses caras amados, um deles tem um problema, Lázaro, está doente. E aí, no versículo 4, acontece uma coisa maluca. No versículo 4, Jesus reage ao fato de que o amado dele, aquele a quem amas, está doente. E como é que é a reação de Jesus? A primeira reação dele, ele fala uma coisa. E é interessante que a Bíblia fala, né, que a gente fala do que está cheio no nosso coração. E se você olhar o que Jesus Cristo falou aqui, revela o que tem no coração dele. Fala o seguinte: ao ouvir isso, versículo 4, olha aí. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho seja glorificado por meio dela.
Jesus fala o que está cheio o coração dele. O que está cheio o coração de Jesus? Demonstrar a glória de Deus. Demonstrar a glória do Pai. Jesus falou que essa doença não é sobre a morte, não, a doença de Lázaro, o ponto, a finalidade aqui não é essa. É a glória de Deus, para que a glória de Deus seja demonstrada. Essa doença ela é sobre a glória de Deus e sobre a glória de Jesus Cristo. Essa doença ela não é principalmente sobre a morte, mas é sobre a glória de Deus. É isso que o versículo 4 está mostrando. E, cara, esse versículo é o centro de toda a narrativa. Lembra? As 3 palavras. É uma história sobre morte, amor e glória de Deus. Até agora a gente tem entendido aqui que essa família era especial, que tinha alguém com um problema. E a reação de Jesus é o seguinte: essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. E aí o versículo 5 deixa... Eu acho que o versículo 5, ele fecha esse raciocínio de que Jesus amava muito essa família, porque ele escancara agora. Olha lá o 5. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. É muito interessante que... Olha só isso, que show pelo texto. A gente leu 5 versículos até agora. Em 3 deles, o autor, João, deixa claro essa relação de Jesus com a família. Cara, no versículo 2 ele fala de Maria dessa forma, de uma forma tão memorável, tão especial. No versículo 3 fala aquele a quem amas. E no 5 ele fecha falando: Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Gente, a gente leu 5 versículos. Mais da metade fala sobre amor. O que o autor está querendo preparar a gente? O que o autor quer dizer para a gente com tudo isso? Ele está querendo chamar a atenção da gente para alguma coisa. A questão é que o amor ele é ressaltado porque o autor, João, ele sabe que o que Jesus está prestes a fazer não parece nem um pouco com o que a gente considera amor. Pelo menos a maioria da gente, de nós, aqui. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, no original aqui é portanto. Portanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Cara, que isso? Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Portanto, porque ele amava Marta, amava aquela família toda, ele ficou mais 2 dias onde ele estava. Que isso? Fala sério. E por esse pedaço aqui, se a gente olhar um pouquinho mais para frente, olhar para o versículo 14, olha lá o 14. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. Jesus sabia que ficando mais 2 dias onde ele estava, seu amigo amado ia morrer. Louco isso, né? Louco isso, seu amigo amado ia morrer. Foi o amor de Jesus que deixou Lázaro morrer. Fala, por quê? Jesus avisou no versículo 4, lembra? Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Lázaro e as irmãs. Portanto, ficou onde ele estava. Com isso, Lázaro morreu. E isso é para a glória de Deus. O que o autor está querendo mostrar aqui é que o fato de Jesus prezar a glória de Deus e ter como propósito a glória de Deus, mesmo que isso envolva a morte de alguém que ele ama, como a gente percebeu aqui, olhando os versículos, isso é a maior demonstração de amor que Jesus podia dar. Tá, como assim? Pode ser que sua mente esteja, pirando assim, calma aí. Jesus ama, por isso ele deixa uma coisa horrorosa acontecer, que é a morte de alguém que ele amava muito, e isso é para a glória de Deus. Mas isso é a demonstração do amor de Jesus, é a demonstração do amor de Deus para essa família também. O que está acontecendo? Gente, a questão é o seguinte: nós somos seres criados por Deus e para Deus.
Deus criou a gente com um propósito. Pega a sua Bíblia, abre lá em Isaías 47, 43, 7. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei, para a minha glória, a quem formei e fiz. Deus está falando que todo que é chamado pelo nome dele, ele criou para a glória dele. Isso significa que nós, seres humanos, a gente tem nosso ápice da existência e tudo que envolve a existência quando a gente está glorificando a Deus, quando a gente está dando glória para Ele. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus não vai proteger você de nada que dê glória para Ele, que dê mais glória para Ele. E isso é em si a maior demonstração de amor que Ele pode dar para a gente. Se ficou confuso, lembra Isaías 43 de novo. A gente foi criado para a glória de Deus. A gente foi criado para viver glorificando a Deus, nesse ambiente da glória de Deus. Se Deus preza para que a glória de Deus, para que a glória dele seja mantida e seja magnificada, isso é a maior demonstração de amor. O John Piper, ele fala bastante sobre isso. Ele adora falar sobre essa questão. Ele tem até o slogan dele lá que fala: Deus é mais glorificado na gente quando a gente está mais satisfeito nele. E ele fala uma frase que eu achei bem interessante. Ele fala assim: quais são as nossas necessidades mais profundas? O que te tornaria verdadeiramente feliz? Deus sabe qual é a resposta e Ele nos fez assim. O que nos fará mais felizes é estar com Deus, vendo a glória de Deus, desfrutando de Deus. Mas isso significa que toda a grandeza e toda a bondade e toda a verdade, justiça, sabedoria e beleza e glória de Deus devem ser preservadas e magnificadas, para que Ele possa ser capaz de nos satisfazer consigo mesmo. Cara, se você pensar em Jesus Cristo, não foi isso que aconteceu com Ele? A Bíblia fala que foi do agrado de Deus deixar com que Jesus fosse moído, fosse destruído, para que a gente pudesse se aproximar dele. Isaías 53:10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. O propósito era a glória de Deus, e isso é em si a maior demonstração do amor de Deus pela gente. Isso fica mais claro também no capítulo, se você for para frente. No versículo 15 fala o seguinte: para o bem de vocês, eu estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Para o bem de vocês, eu estou contente que Lázaro morreu, para que vocês creiam, para que a glória de Deus seja demonstrada. E é exatamente nessa demonstração, nessa conservação, preservação da glória de Deus, que nossa maior alegria está. Aqui ele fala, né? Para o bem de vocês. Então, eu acho que aqui já vai adicionado mais uma palavra para o nosso pensamento aqui. Quais eram as 3 palavras que eu falei lá mesmo nisso? Morte, amor, glória de Deus e alegria. Agora, Deus não vai te proteger de nada que te torne mais parecido com Jesus. Elizabeth Elliot sempre falava isso. Uma autora, uma missionária que passou os piores perrengues da vida. E ela falava exatamente isso. Deus não vai te proteger de nada que te faça mais parecido com Jesus. E isso em si é a maior demonstração de amor possível. Sendo parecido com Jesus, a gente consegue contemplar mais a glória de Deus. A gente consegue entender mais a glória de Deus. Isso é em si a maior demonstração do amor. Se você tem alguma dúvida, se isso está ficando um pouco subjetivo para você, cara, eu encorajo você a ler o livro dos Salmos. Davi é um cara muito maneiro. Davi é um cara que, apesar de ser um guerreiro, fortão e quebrava os ossos da galera, sanguinário e tal, ele era muito sensível, cara. E ele amava a presença de Deus. Ele amava. No capítulo 16 lá de Salmos, ele fala que na presença do Senhor tem alegria plena. Ele fala, cara, uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa ficar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ele fala que a palavra do Senhor é melhor do que, depois de uma guerra, ter entrado naquela cidade para conquistar aquela cidade, pegar os despojos.
E fala que aqueles que olham para o Senhor estão radiantes de alegria e seus rostos jamais demonstrarão decepção. Vocês entendem isso? Que essa contemplação da glória de Deus, esse entendimento, e a Bíblia ela encoraja a gente o tempo inteiro a entender e crescer em entendimento sobre a glória de Deus e sobre conhecimento da pessoa de Deus. É exatamente nisso que se trata aqui. Jesus não protegendo Lázaro da morte, que é a morte. Falando de novo. Jesus não protegendo Lázaro da morte, sabendo que aquilo é para a glória de Deus, está demonstrando da forma mais completa possível o amor dele por Lázaro. E é muito louco porque o texto segue. Se você for lá no capítulo 20... Estou falando capítulo toda hora. É versículo 20. Fala que Jesus foi lá para o povoado, para Betânia, esperou os 2 dias, o Lázaro morreu, como a gente viu no versículo 15. E aí no 20 ele está indo lá em direção a Betânia. E aí Marta encontra ele e fala o seguinte: Senhor, se você tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas eu sei que agora mesmo Deus te dará tudo o que você pede. Cara, é muito legal isso. Maria, eles são tão íntimos, assim, que Maria meio que já dá uma indignada, assim, sabe? Tipo, Jesus, pô, Senhor, fala sério. Se eu tivesse aqui, Lázaro não tinha morrido. E olha a resposta, cara, de novo, olha assim a primeira resposta de Jesus. Gente, cara, estudar a vida de Jesus é um troço muito incrível. Porque você vê que Jesus ele não desperdiçava nenhuma conversa. Nenhuma conversa. Cara, Jesus ele já tinha em mente o que ele ia fazer. Vou lá ressuscitar Lázaro e tal, vou esperar 2 dias, ele morreu. Estava indo para Betânia, Marta vem desesperada, causando lá, Jesus, onde você estava, não sei o quê. Olha a resposta do nosso Senhor. Vai lá, versículo 23. Disse Jesus, seu irmão vai ressuscitar. Spoiler, né? Jesus nem está nem aí. Seu irmão vai ressuscitar. Versículo 24. Marta respondeu, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha que louca essa resposta de Jesus. Marta vem interrogar ele, indignada. Pô, Senhor, fala sério, né, cara? Se eu estivesse aqui, isso não tinha acontecido com meu irmão. Jesus responde ela com a verdade. Sabe qual é a verdade que Jesus fala para ela? Cara, seu irmão vai ressuscitar. Só que mais que isso, eu sou a resposta para o seu irmão. Eu sou a ressurreição. Seu irmão está morto e eu sou a ressurreição. E você, Marta, que está viva, eu sou a vida também. Então eu sou a resposta para você. Olha que incrível. Jesus fala, eu sou a ressurreição para a questão do Lázaro que morreu. Eu sou a vida para você, Marta, que está vivinha aí. Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele pergunta para Marta. Tá bom, vamos dar uma pausa aqui. Talvez você ainda esteja meio perplexo com esse assunto de, cara, tipo eu fiquei essa semana, vou falar a verdade para vocês, eu fiquei estudando esse texto, eu fiquei perplexa, assim, porque eu fiquei me imaginando se fosse meu irmão. E cara, gente, é sério negócio. Eu fiquei pensando se fosse meu irmão, porque essa situação é muito séria. E eu fiquei me questionando, mas, Senhor, até onde você vai levar? Você levaria a gente para a sua glória? Senhor, isso é estranho. Parece, assim, falando de uma forma bem bruta e com cuidado também. Parece que o Senhor está sendo egocêntrico de uma maneira suja, assim, de uma maneira estranha. Parece que você está passando por cima do ser humano e detonando o ser humano, tipo, arrasando com ele. Isso é estranho. Eu fiquei com isso. Mas, cara, olha o texto, cara. E não precisa olhar só para esse texto, olhando ao longo da Bíblia inteira. E não é só o Novo Testamento, não. É Velho Testamento também. Hebreus, esse é o Novo Testamento, né? Mas Hebreus fala que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado.
O Jesus do texto, que a gente vai continuar lendo aqui, o Jesus de João 11, o Jesus que amava aquela família e por isso deixou Lázaro morrer para a glória de Deus, e isso em si é a maior demonstração do amor dele por Lázaro, esse Jesus, mesmo tendo em vista isso, mesmo tendo claro que é para a glória de Deus e que ele vai ressuscitar, ele não passa indiferente no meio da dor. Ele não passa indiferente no meio da dor. Olha lá, versículo 33. Jesus continua em direção a Betânia, ele manda chamar Maria, Maria vem correndo na direção dele, e versículo 33 fala que ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Daí o versículo 35, o famoso, um dos menores da Bíblia, Jesus chorou. Cara, Jesus não é indiferente à sua dor. Não é. A gente não tem um sumo sacerdote distante. Não, em tudo, ele é igual a gente, 100% Deus, 100% homem. E, cara, ao ver aquela situação, apesar de saber o que ia acontecer, apesar de já ter falado para Marta o que ia acontecer, ele se compadece, porque ele vê Maria, a amada dele, Maria, chorando ali nos pés dele. Ele se compadece. Você já parou para pensar um pouco o que significa isso? Eu gosto muito da natureza. Porque eu acho que ela aumenta a nossa perspectiva, assim, nossa noção de quem é Deus. O Velho Testamento ele deixa isso tão claro o tempo todo. Assim, se você olha lá na criação, cara, Deus é o Deus que, por meio da palavra, e a gente sabe por João 1 que a palavra é Jesus, ele ordena as coisas para serem criadas. Então, é o Deus que falou, haja luz, e houve luz. É o Deus que abriu o mar vermelho. É o Deus lá que Davi escreve sobre no Salmo 19, olhem para os céus e vejam que eles estão declarando a glória de Deus. É o Deus que fala para Moisés, cara, Moisés chega para ele, quem eu vou falar que me mandou? Fala que eu sou, te mandou. Cara, olha como Deus se define, eu sou. Se você quiser entender um pouco mais sobre esse caráter grandioso de Deus, dá uma lida em Jó 38 ou 41. Cara, Deus começa a falar para Jó coisas incríveis. Começa a falar que ele coloca em ordem as estrelas do céu, ele chama cada uma pelo seu nome. Ele sabe o que acontece com os filhotes da ursinha que estão com fome. Ele sabe quando é o período de gestação das cabras do não sei o que, lá. Cara, nosso Deus é grandioso. Esse Deus grandioso, chora frente à dor humana. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Nosso Deus não está indiferente. E o que é legal é que, no meio do sofrimento, falando isso para a sua vida, no meio do sofrimento, ele oferece a graça necessária para que você passe por aquilo. Hebreus 4:16, eu acho, fala sobre isso. Além disso, Jesus deixa um consolador para a gente. Deixa o Espírito Santo, que consola a gente. Jesus deixa uma família de fé, que nem o Turo orou, para quando a gente passar pelas tribulações da vida, a gente tem uma família de fé que encoraja a gente. E que nem a gente cantou também no Scandal of Grace, que a gente cantou a última música, há esperança. Jesus dá esperança para a gente. A história de Lázaro é sobre morte, amor, glória de Deus, a alegria como subproduto da glória de Deus sendo preservada a qualquer custo, não importa se é morte, e também sobre esperança para a gente. O fim da história de Lázaro, pode olhar aí, versículo 39 até 44, a gente sabe o que acontece. Tirem a pedra, Jesus disse. Marta falou, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho
e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. É uma história sobre esperança também. Esperança porque o que aconteceu com Lázaro é o que acontece com Jesus Cristo, que foi morto pela gente. Isso foi do agrado de Deus, para que a gente pudesse se achegar a Deus e contemplar e adorar a glória dele. E porque isso vai acontecer com a gente também. Se você está em Cristo, se você entendeu o que Jesus fez por você, isso vai acontecer com você. 1 Coríntios 15, 52, fala que, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, a última trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Cara, você pode não estar entendendo todo o perrengue que você passou, toda a dor. De repente, até uma dor semelhante que nem de Lázaro, de morte até, se perdeu alguém. Ou, sei lá, uma doença, um relacionamento quebrado, família estragada. Mas a história de Lázaro está aqui para mostrar que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa dar glória para Deus. Isso significa que mesmo que você não entenda agora que Jesus, que Deus não esteja te poupando disso, um dia você vai ser ressurreto e a gente vai ser transformado. A nossa perspectiva frente à dor, até mesmo frente à morte, ela muda por causa disso, por causa dessa esperança grandiosa de renovação, de restauração, de ressurreição que Jesus vai ter com a gente. A gente vai ser ressurreto, incorruptível. E agora eu queria convidar você para fechar os olhos e ouvir esse texto. Está em Apocalipse. Ele é a promessa dessa esperança grande. É a promessa de que a dor que você passa hoje, e a dor grande que está no seu coração, ela não é em vão, nem um pouco. Não é em vão. Apocalipse 21, 1-3. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. É uma história de morte, amor, glória de Deus, alegria como subproduto da glória de Deus e esperança de um dia saber que o próprio Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. É a esperança da ressurreição, porque Jesus é a ressurreição, mas a esperança para essa vida, porque Ele é a vida também.